Tava acabada e me perguntaram o que aconteceu. O que aconteceu foi você. Você já teve a sua autoestima atropelada por uma relação com um cara super legal? E aquelas histórias que duraram poucos meses, mas demoram anos pra passar e você se angustia toda vez que pensa na pessoa? Pois é, se isso já rolou com você, não se sinta sozinha. E hoje você está em holofotes hollywoodianos e no Trending Topics do Twitter. Pois é, porque a Taylor Swift resolveu abrir o coração e elaborar o luto dela da relação com Jake Gyllenhaal, que rolou há 9 anos atrás, 9 anos, do lançamento de uma música de 10 minutos. Hoje, 12 de novembro, a Taylor lançou uma versão de 10 minutos da música dela que chama All Too Well, que em português é Tudo Muito Bem, que ela fala, lembro de Tudo Muito Bem, onde ela fala do fim do relacionamento dos dois. E essa versão estendida virou Trending Topics no Twitter, com o Jake sendo cancelado, chamado de boy lixo em todas as línguas. Justo o Jake, que é o meu amor platônico. Como proceder, né? Bom, brincadeiras à parte, eu quis trazer aqui 9 pontos pra gente pensar nos efeitos devastadores do fim de uma relação com alguém legal ou aparentemente legal. Porque se desfazer das pessoas que eram claramente tóxicas é fácil, mas eu acho que quando as pessoas dão sinais de muito amor, de cuidado, a gente acaba ficando meio confusa. E acho que assim como a Taylor e eu, que achamos o Jake um príncipe, eu aposto que você também já se relacionou com pessoas incríveis que foram incrivelmente babacas na hora do final de uma relação, né? E aqui eu quis trazer que sinais são esses de pacote, de bom moço, que ferram com a gente. Primeiro tem a coisa do cara ser família, né? Família é gatilho. Na letra, a Taylor fala que ela conheceu a irmã, foi passear com a sobrinha, foi na casa da mãe dele, conheceu a futura sogra mostrou fotos de infância do cara. Já rolou pra você? Eles estavam juntos há um mês e rolou esse match familiar. Ele se dava bem com o pai dela, fazia piada pro pai. Aí, gente, como é que a gente não vai projetar? Né? Acho que pra mim esse lance da família é muito gatilho. E de projeção, de intimidade. E é difícil não pensar que a pessoa vai querer alguma coisa a mais se ela tá querendo te colocar nesse espaço que é tão íntimo, né? Acho que esse pacote do bom moço de família seduz muito a gente. E o que eu venho aprendendo é que sim, ele pode ser um cara super família, sim, ele pode ser um bom moço, mas isso não é garantia de que ele vai ser um bom moço com você, né? Nem de que você vai frequentar aquela casa no Natal. Então a gente tem que curtir aquela sogra um dia de cada vez. Depois tem essa coisa do cara que abre a vida pra você. E eu acho que em tempos de relações rasas, corações fechados, quando a gente sai com um cara que conta o passado, os medos, os sentimentos, isso também já vira um gatilho de aproximação. Na letra ela fala, você falava do seu passado e eu pensando que o seu futuro seria eu. Quem nunca? E acho que assim como eu defendo a normalização do casual com afeto, talvez a gente tenha que normalizar o casual com vulnerabilidade. A gente tem que sim valorizar essas conversas profundas, gente que se expõe, mas a gente tem que entender que talvez isso seja a pessoa sendo transparente, sendo inteira, sendo honesta com a gente no presente. Ela te contar o passado não tem que ser garantia de uma chave pro futuro. Depois tem o cara feminista, né? O cara que truca o patriarcado, defende ativamente o feminismo. Obviamente você pensa o quê? Que ele vai te respeitar como mulher, certo? Errado. Na música ela conta que o Jake se dizia, dane-se o patriarcado, deixava ela dirigir o carro dele. Ele é publicamente conhecido por defender o movimento. E eu acho que assim, tem alguns perfis que a gente já associa que o cara vai ser mais legal. Se ele é feminista, se ele é vegano, se ele faz yoga. Isso tudo talvez realmente faça o cara mais legal mesmo. Mas não significa que ele vai ser legal com você. E o mais complexo é que ele não ter sido legal com você não invalida a postura mais humana dele. A gente tem que parar de vilanizar e colocar as pessoas numa caixinha só. Depois vem os meses mágicos. A Taylor e o Jake ficaram 2 meses juntos e ela tá aqui 9 anos depois jogando tudo no ventilador pra elaborar essa dor. Gente, 9 anos depois. Olha como o impacto da dor não é proporcional ao tempo da relação. E eu acho que essas relações interrompidas no comecinho são as mais difíceis, porque tudo era lindo, né? Não deu tempo de você se desgastar. Não deu tempo de estragar tanto. E eu acho que é isso que estraga tudo, porque aí a gente se apega no que poderia ter sido, nos momentos mágicos, na neve, no cachecol, e começa a ter saudade de tudo que a gente não viveu, né? Do que a gente gostaria que tivesse sido. Ela fala, né? Eu me lembro muito bem e começa a listar todas as memórias das coisas boas. A gente não quer esquecer esse encantamento. Depois tem o golpe do amor e uma cabana. Sabe aquela coisa de não, o que importa é a gente, a nossa história, a nossa conexão.
Quem precisa de rótulos? Rolou esse golpe com a Taylor, já rolou comigo e eu aposto que já rolou com você também. Sabe esse começo que você fica dias no quarto, puro amor, eu, você, nós dois, numa cabaninha? Por um lado é uma delícia, até você entender que atrás desse discurso e desse chamego pode estar rolando um belo pocketing, que é aquele golpe que a pessoa te esconde no bolso, evita os nomes, evita o social. Na letra ela fala que ficava esperando ele falar que era amor e que ele nunca disse o que era. Essa indefinição vai angustiando a gente começa a se culpar, achando que a gente tá sendo ansiosa, que a gente tá sendo carente, que a gente quer rótulos e não precisa, e vai levando a paixão achando que tá tudo bem. Até não tá, né? Será que era nosso segredo ou o cara tava te escondendo mesmo? Eu acho que a hora que começar a te incomodar, você tem que perguntar antes que seja tarde demais. Depois vem as razões que estão fora do nosso controle, porque um cara legal nunca acaba com você de uma forma sacana, né, teoricamente. Sempre tem uma desculpa plausível e mais forte do que a gente. No caso do Jake, ele falou que era diferença de idade, como se ele não soubesse que ele era 9 anos mais velho que ela quando ele começou a sair com ela. E o maravilhoso é que ela dá uma alfinetada nessa música dele e fala assim, olha, eu nem sou tão boa de piada, mas o engraçado é que você falava que o nosso problema era a diferença de idade e eu cresci, mas as suas namoradas atuais continuam com a mesma idade que eu tinha lá atrás. Pois é, uma bela desculpinha, não é mesmo? Outra coisa que mexe com a gente são esses fins sem sentido. Ele, que era esse cara tão legal, simplesmente não apareceu na festa de 21 anos dela. Quer dizer, um super bom moço teve um dos comportamentos mais tóxicos da vida. Eu já tive uma relação assim, que o cara invalidava todas as minhas conquistas, todos os meus momentos bons, e foi exatamente o que ele fez com ela. No dia que era o aniversário, o momento dela, ele não apareceu, não avisou e ferrou o aniversário. Ela conta na música que ela ficou no banheiro chorando e que o pai dela falava, esse era pra ser um dia de alegria. Então, é muito perverso você sentir isso e falar, cara, como é que eu não percebi isso vindo? Porque o cara legal não te dá esses sinais. E eu acho que isso que mexe com a gente precisa entender que essas pessoas são incoerentes e são complexas. Ela é legal e ela também é babaca. E o fato dela ser babaca não invalida os momentos bons, mas a gente também não pode querer se apegar aos momentos bons sem olhar que essa pessoa também fez isso com você. E se ela fez isso com você, talvez você que não queira estar mais com ela ou que não deveria querer. Mas como foi muito especial e a gente quer ficar com aquele elan, a gente se apega, né? Apega aos objetos. Ela fala que deixou o cachecol dela na casa da irmã dele e viu ele usando o cachecol outro dia. Ele usar o cachecol que você deu significa ou a gente tá se apegando a falsos sinais? Né? Parece que a gente ainda quer se sentir importante, presente na vida da pessoa. E aí, como muitas coisas são gatilho de memória e saudades pra gente, a gente já acha que isso também tá acontecendo com o outro, né? Ah, toda vez que ele tá usando o cachecol, ele tá sentindo o meu perfume. Toda vez que ele vai naquele restaurante, ele pensa em mim, que ele ouve aquela música. Mas a dura realidade é que talvez a pessoa até lembre que o cachecol é seu. Mas que ok, o cachecol é seu, ponto. Isso não é um portal pra saudade, pra ela querer voltar com você, pro que poderia ter sido. A gente tá olhando com olhares simbólicos e a pessoa tá olhando com um olhar pragmático. Ah, a cor é bonita, o cachecol é gostoso, vou usar. A gente tá querendo manter conexões em laços que já foram desfeitos pela pessoa. E eu acho que o louco é que assim, como foi muito bom e a gente não entende o sentido, né? A gente não consegue seguir em frente, né? E vai dando essa aflição de, cara, como é que o outro já seguiu a vida e eu não? E eu acho que talvez demore mesmo pra fazer sentido, né? A gente vem falando do luto aqui, talvez a gente leve 9 anos pra elaborar. Talvez ele seja um kryptonita e não passe nunca. Talvez ele seja o nosso copo vazio da Natália Timmerman. Mas a gente pode se convidar a refazer essas narrativas. Na aula da idealização e do romancismo, na Confraria do Amor, eu convidei os alunos a fazerem isso, a recontar as histórias. Não é porque o cara foi babaca que essa história toda precisa ser uma história de terror, mas a gente pode sair desse papel da mulher que tá sempre à espera, que tá sempre amargurada, que foi vítima de um cara babaca e que não consegue sair desse lugar. Ele foi babaca, a história também foi linda e a gente pode querer sair desse lugar, né? É uma escolha nossa, é difícil. Talvez a gente tenha que fazer uma música e colocar nos trending topics. Talvez a gente tenha que fazer a nossa carta do perdão. Talvez a gente tenha que chorar muito, que mudar a decoração da casa. Acho que cada um de nós vai achar microações, mas o convite que eu faço
é que a gente possa se convidar a ir por outros rumos, para outras narrativas, né? Ela fala que ela esqueceu de se esquecer dele. E eu acho que a gente não quer esquecer porque a gente não quer abrir mão de toda aquela mágica. Mas deixar aquela mágica aí é poder dar espaço para outras mágicas lindas aparecerem. Mesmo que elas durem só 2 meses.